Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Aqueles que nos assistem também vai um abraço, onde você estiver. Para quem eu ainda não falei, um poderoso 2026 para todos você, sua família. Seja um ano extraordinário, amém? Só lembrando uma vez mais, não sei quantos pegaram lá na recepção já, na entrada do nosso projeto de fé 2026. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder, seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Então, é uma forma de você estar recebendo oração durante as semanas. Nós não iniciamos ainda, reiniciamos o culto de oração, mas em breve vamos reiniciar. Mas mesmo assim, independente, nós sempre vamos estar orando aqui todos os meses por esses projetos de fé. Então você tem uma oportunidade de colocar algum pedido aqui sobre sua vida matrimonial, família, salvação de entes queridos, talvez um familiar, talvez um marido, uma esposa, um filho, enfim, qual pessoa você deseja colocar, na saúde, nas finanças e negócios também, quem é empresário, quem quer abrir o seu negócio, enfim, quem quer crescer na sua área financeira. Então são alguns exemplos que a gente deixou aqui para que você possa preencher, colocar aqui nessa urnazinha. E sempre vai ter, algumas pessoas vão estar orando por você. E eu creio que alguns que já colocaram, de repente já estão até recebendo já o milagre aí já. Pastor, eu pensei que é para até no final do ano. Não, meu irmão, é o momento certo, é no Kairos de Deus, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer instante. Só vai depender de você, de você crer, e também, ou seja, fazer a sua parte. Porque, pastor, eu estou esperando que um anjo vai me escrever. Não, ele não vai vir, não vai preencher esse panfleto aqui, você é o responsável, ok? Se você quiser, depois tem lá, pode pegar quantos você quiser. Ano passado a gente recolheu, depois faltou alguns. Pessoal, preenche um outro papel lá, faça de qualquer jeito, mas coloque aí para a gente poder estar orando também e abençoando a sua vida. Porque a gente não sabe, o que todo mundo está de repente precisando, Alguns estão às vezes com problema de saúde, outros na área financeira, enfim, e de repente Deus pode estar fazendo um milagre na sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Diga assim comigo: Deus é bom demais. Agora com mais fé, agora diga: Deus é bom demais. Glória a Deus. Se Ele é bom, aplauda Ele, que Ele é digno. No livro de Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim será a minha palavra, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Na minha versão diz: assim será a minha palavra. Só lembrando, é Deus falando. Não é o pastor Roberto, é Deus falando aqui através do profeta Isaías. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, o que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Então eu terminei a minha fala no ano passado, pastor, desde o ano passado não está mais pregando, é desde o ano passado. Desde o ano passado, hoje é a primeira vez que eu estou ministrando novamente, porque é o último culto do ano, a gente ministrou. Então eu terminei a minha fala falando um pouco sobre esse texto poderoso, e o texto é muito claro, diz que na palavra enviada pelo próprio Pai, ela não volta vazia, não tem como, não tem... pastor, mas se um demônio, o diabo... Não, ela não volta vazia. Existe um propósito para a palavra que sai da boca de Deus, da boca do Pai. Por quê? Porque ela é carregada de provisão. Ouça, a palavra de Deus, ela não volta vazia para o Pai, porque a palavra é carregada de provisão.
É como se um drone hoje fosse lançado, né, ele fosse lançado, ou seja, lá hoje esses drones, né, modernos, não um dronezinho para filmar alguma festinha, mas aqueles que já usam já para guerra, que já sai com os mísseis, já sai com tudo, ou seja, ele sai carregado de provisão. E ele só retorna, ou seja, quando foi atingido, ou seja, o alvo, o propósito ele ter sido enviado. Um drone ele não vai voltar sozinho e dizer, né, não achei o alvo, por isso eu não lancei os mísseis. Não, ele é programado para ir atingir o propósito e volta, ou seja, com o propósito atingido. Assim é a palavra de Deus, a palavra enviada, ela não volta vazia porque ela é carregada de provisão. Então a palavra de Deus ela é carregada de provisão. E na criação Deus ele fez todas as coisas, você sabe disso. Todas as coisas foram feitas através de Deus falando, através da palavra liberada pelo próprio Deus. O que saiu da boca dele deu vida, trouxe existência àquilo que Deus ele queria. Tudo que Deus queria que viesse a haver, ou seja, a existência daquilo que Ele queria trazer à existência, tudo aconteceu. Ou seja, provisão para a terra, provisão para o ar, provisão para o mar, provisão para os animais, provisão para os peixes, para as aves, para o homem e muito mais. Estava tudo na palavra de Deus. Toda a palavra liberada é carregada de provisão, por isso ela não volta vazia. Então a palavra de Deus ela tem um propósito para Deus, e Ele disse, a palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia, antes vai fazer o que me apraz, aquilo que me dá prazer. Então meditando nesse texto, Deus ele deixa bem claro, a palavra que eu libero, ela tem um propósito, ou seja, para que me dê prazer. Palavra que me apraz, palavra que dá prazer para o próprio Deus. Então, sabendo disso, eu preciso parar e pensar um pouco e analisar o que será que dá prazer para Deus? O que dá prazer para o nosso Pai? O que de repente, você que é pai aqui, falando para quem é pai quando eu digo pai, mãe, né? Você entende? Então, o que te dá prazer em relação a um filho seu? Você tem prazer de espancar o seu filho? Você tem prazer de amaldiçoar o seu filho? Você tem prazer de maltratar o seu filho? Você tem prazer, ou seja, de pisar no seu filho? Você tem prazer de liberar palavras de morte sobre o seu filho? Você tem prazer, ou seja, de lançar uma desgraça sobre o seu filho? Eu creio que um pai e uma mãe que são, que tem só um pouquinho, né? Não precisa ter muito, só um pouquinho de entendimento, jamais ele age dessa forma. Então, quando Deus diz assim, Ele deixa bem claro, Ele libera a palavra para aquilo que dá prazer para Deus. Então, Deus ele não tem prazer de pesar a mão dEle sobre nós. Deus não tem prazer de nos amaldiçoar. Deus não tem prazer de nos desprezar, de nos aterrorizar, de nos decepcionar, de nos enganar, de nos menosprezar ou atormentar. Nada disso dá prazer para Deus. Bem pelo contrário, o desejo de Deus, o que Ele se alegra, o que lhe dá prazer é nos abençoar, nos recompensar. E o final do texto ele termina assim, e prosperará, ou seja, vai ter prosperidade naquilo para qual, ou seja, eu enviei. Tem prosperidade para o final, ou seja, para que conclua o propósito de Deus. Então ele diz, vai prosperar, vai ter prosperidade para a qual eu enviei. Agora vamos ler em Josué, capítulo 1, versículo 7, algo que Deus quer trabalhar na nossa vida nessa noite. Josué, vai ser Josué 1 até o versículo 9, mas vamos só primeiramente no versículo 7, depois, se der tempo, a gente chega no 9. Mas diz assim, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei, toda a palavra que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, diga assim comigo, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Amém? Então você conhece que Moisés tinha falecido, tinha partido, Deus havia recolhido ele, Josué assume o lugar de Moisés, então imagina, né? Por isso Deus deixa bem claro, então somente seja forte e corajoso. Por quê?
porque ele ia liderar nada mais, nada menos, talvez do que 3 milhões de pessoas. Se Deus de repente chamasse você agora, você vai liderar 3 milhões de pessoas. Será que você ia de repente, pastor, está tudo bem, Deus, obrigado por essa oportunidade. Com certeza, não só um frio, mas uma tremedeira e tudo mais, talvez umas horas de trono você ia ter, né? E porque com certeza é um desafio muito grande. Por isso que Deus ele começa já deixando bem claro, então somente seja forte e corajoso, forte e corajoso. Mas não é sobre isso que eu vou falar nessa noite. E ele deixa muito claro, tenha cuidados, preste atenção. Eu já falei algumas vezes, sempre que você vê uma placa cuidados, aquela placa não está por acaso naquele lugar, ela quer chamar a sua atenção. Preste atenção, cuidados. Cuidado com a bandeira vermelha lá, está lá, o mar está agitado. Preste atenção, porque você pode perder a vida naquele local. Então tem a bandeira, ou seja, chamando a atenção, tem uma placa lá, cuidados. Né, travessia de animais, aqui não passa nada, daqui a pouco passa lá, atravessa um boi lá na frente, meu Deus, mas estava a placa lá. Cuidado, então quer dizer o quê? Preste atenção. Então Deus ele está deixando muito claro aqui para Josué, preste atenção. Mas ele não diz preste atenção com os 3 milhões de pessoas. Ele não mandou prestar atenção, ou seja, com as pessoas que ele teria que liderar ali. Mas ele está deixando bem claro, tenha cuidados de obedecer toda a lei, ou seja, toda a palavra que o meu servo Moisés ordenou a você. E não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Onde fosse, o lugar que Josué fosse, se ele fosse para uma outra nação, se ele fosse para uma outra cidade, se ele fosse para qualquer outro lugar, a palavra é muito clara, ele seria bem-sucedido, uma pessoa próspera em qualquer lugar, qualquer lugar. Então Deus ele sempre deseja o melhor para a nossa vida. E para isso nós não podemos nos desviar da palavra. É muito claro o que Deus falou aqui, é muito claro, você vai ser bem-sucedido. Se eu fazer uma pergunta, quem quer ser bem-sucedido aqui? Eu não preciso levantar a mão, mas todo mundo geralmente ia levantar a mão. Por quê? Todo mundo quer ser bem-sucedido. E é a vontade de Deus que todos nós sejamos pessoas bem-sucedidas. Não é mal-sucedidas, mas são bem-sucedidas. Só que ele deixa muito claro aqui, para que eu possa ser uma pessoa bem-sucedida, eu não posso me desviar da palavra. Desviar da palavra. Sempre que eu me desvio da palavra, logo eu não serei uma pessoa bem-sucedida. Seja lá o lugar aonde eu estiver. Muitas pessoas, às vezes, elas querem mudar de nação para que possam ser bem-sucedidas. Eu nunca tenho nada contra, desde que seja uma direção de Deus. Deus está dando uma direção, às vezes a pessoa vai a trabalho, a empresa está promovendo ele para um outro lugar, tudo certo. Mas se a pessoa ela pensar, não, eu vou mudar de cidade, vou mudar de emprego, vou mudar de nação, vou mudar de estado para ser uma pessoa bem-sucedida, mas se aqui onde ela está, ela já se desvia da palavra, com certeza, onde chegar, ela não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Não importa o lugar que ela for, ela não vai ser bem-sucedida, porque a palavra é muito clara. Para que eu seja bem-sucedido, eu não posso me desviar. Desviar do quê? Pastor, tem muito desviado da igreja. Não, ninguém se desvia da igreja. As pessoas se desviam da palavra. De igreja, ninguém se desvia. As pessoas, eu sou um desviado do quê? De Deus? Da igreja? Não, ele é desviado da palavra, porque ele deixou de cumprir a palavra. Ele se desvia da palavra de Deus. Então aqui é muito importante nós prestarmos a atenção na meditação, a dependência da nossa vida na palavra. Então não adianta eu ter um manual de vida e não usá-lo. Pastor, qual é o manual de vida que nós temos? A Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada é o manual de vida. Se você tem o manual de vida e você não usa, com certeza você vai ter muitos problemas. Se você compra um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, vem juntamente com ele um manual. Muitas pessoas jogam o manual já no lixo, nem abre para ver o que está escrito. De repente, lá na frente, ele vai testar o aparelho com toda aquela alegria, já começa a sair aquela fumacinha já. Aí depois ele vai ver, meu Deus, era 110, aqui é 220. E aí, mas não crente, né? Só pessoas que não são crentes, daí ele vai reclamar com o vendedor porque ele vendeu um negócio errado para ele, né? Ou seja,
Só que o vendedor não vendeu nada de errado, o vendedor vendeu certinho. Ele não leu o manual e com isso teve um prejuízo. Então nós temos um manual de vida. Qual é, pastor? A Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. Então muitas pessoas, ou seja, têm o manual, mas não usam o manual. Aí de repente na caminhada, na trajetória, ele está quebrando a cabeça aqui, quebrando mais um pouco lá, caindo aqui, caindo acolá. Por quê? Porque ele não está lendo o manual. E o manual explica como que ele deve andar. O manual explica todas as áreas da vida dele. Então o texto aqui é muito claro, isso é prejuízo, certo, na minha vida, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças. Pastor, como que eu posso me desviar da palavra? Um exemplo, vou falar de alguns, mas aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia fala de perdão, e eu decido não perdoar, eu estou me desviando da palavra. E isso vai trazer o quê? Prejuízo na minha vida. Não serei uma pessoa bem-sucedida. É muito claro o que a Bíblia está dizendo. Então a Bíblia fala de perdão. Eu decido não perdoar, eu estou me desviando da palavra. Eu não estou me desviando da pessoa, estou me desviando da palavra. Estou me desviando da palavra, logo eu não vou ser uma pessoa bem-sucedida. Posso mudar, como eu falei, de cidade, de empresa, de emprego, de nação. Onde eu for, eu não vou ser bem-sucedido. Pastor, mas eu creio que Deus, Ele é comigo. Sim, Ele pode estar com você, mas se você se desvia da palavra, é o mesmo que se desviar de Deus. É o mesmo. Então Ele está com você, mas Ele não pode se mover, porque o gatilho para Ele se mover é você crer. Existe um gatilho para Deus se mover na nossa vida. Esse gatilho se chama crer. Crer na palavra. Esse é o gatilho que aciona a ação de Deus. Se eu não aciono esse gatilho, ou seja, Deus ele pode estar comigo, mas Ele não está agindo. Ele não pode agir. Ele só pode agir mediante a palavra. Por isso Ele deixou a palavra para Ele se mover em nós. Então, crer é se mover na palavra dEle. Veja em Efésios 4, versículo 32, o apóstolo Paulo diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como eu me desvio da palavra? A Bíblia fala de eu amar como Cristo amou, mas se eu, em vez disso, me desvio dela, odiando as pessoas. Como que eu me desvio dessa palavra? Quando eu tenho ódio das pessoas. Jesus deixa bem claro, amem como eu amei. Eu dou um mandamento novo para vocês, que vocês venham amar as pessoas como eu amei. Não há mais amar o próximo como a si mesmo, mas um mandamento novo. Agora Jesus ele dá um upgrade, ou seja, ele aumenta esse padrão. Ele deixa bem claro, vocês têm que amar como eu amei. Por quê? Porque antes as pessoas nem amavam a si próprias, elas se amavam. Como é que ela poderia amar como Jesus amou? Então ele deixa bem claro, vocês devem amar como eu amei. Então se eu decido odiar, então eu estou o quê? Me desviando da palavra. Então é muito claro isso aqui, né? A Bíblia fala de eu ser uma pessoa generosa e eu retenho o que pertence à obra de Deus. Logo, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida? Sim ou não? Não. Não tem como ser bem-sucedido se eu estou retendo aquilo que não me pertence, aquilo que pertence ao Senhor. Deus, Ele chama muito a atenção do povo dele que roubava Deus. Aonde, pastor, que as pessoas roubavam Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, aquilo que pertencia a Deus, eles estavam retendo. Isso, Deus ele considerava aquilo como um roubo, estavam roubando o próprio Deus. Então veja muito claro, o povo ele estava se desviando da palavra de Deus. Então eles acabavam sofrendo com as atitudes deles, atitude das pessoas. Sempre Deus, ele em outras palavras, ele coloca a responsabilidade sobre a vida do homem. Então, a partir do momento que as pessoas estão roubando Deus, não tem como ela ser bem-sucedida. Não vai ser. Não, pastor, mas ora por mim. Mas eu posso até orar, mas Deus não vai nem ouvir essa oração. Só eu vou gastar saliva. Então, essas pessoas sofrem pelas suas atitudes. Então, se eu não trago o dízimo do Senhor, eu estou me desviando da palavra. Logo, não tem como eu ser bem-sucedido. E que esse novo ano eu tenha um posicionamento de Deus a favor da minha vida.
Que nesse novo ano cada um de nós tenha um posicionamento a favor da nossa vida. E como que eu posso ter um posicionamento a favor da minha vida, pastor? Um exemplo é decidir não me desviar da palavra de Deus. Não se desviar, porque dessa forma eu serei uma pessoa bem-sucedida. Então eu posso já deixar bem claro como é que vai ser o teu final de 2026. Pastor, agora o senhor virou, né, aquele que tem aquela bolinha de cristal. Não precisa ter bola de cristal, não precisa consultar ninguém desses que consultam os demônios, os espíritos, ou seja, você simplesmente precisa crer na palavra. Se você vai ser aquela pessoa que não vai se desviar da palavra, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, assim por diante, ou seja, é o que a palavra ela deixa muito claro. E geralmente a gente se desvia de algo que a gente possa o quê? Ser prejudicial à nossa vida, sim ou não? A gente estava viajando no final de semana lá para o interior, lá numa cachoeira, lá sentado meditando na palavra, e de repente o Espírito Santo, e eu, quando ele começa a falar, eu tenho que sair, tenho que anotar para não esquecer, e de repente, porque vem, como que eu me desvio da palavra? Como que você se desvia de alguma coisa? Você vai desviar de alguma coisa por quê? Porque se você está chegando naquela direção, contorne, ou vá para a direita ou vá para a esquerda, porque ali existe o quê? Um obstáculo. Você sempre vai desviar quando existe o quê? Um obstáculo. Então, por isso a pessoa ela desvia, ou seja, de um obstáculo, daquilo que pode causar um dano. De repente tem um buraco pela frente e está lá uma placa, desvia direito ou esquerda, mas não, eu vou seguir reto. De repente ele vai cair com o carro ou com o seu automóvel, ou a moto, sei lá o que, ele pode cair lá. Então ele tem um obstáculo, ele vai desviar. Quantas pessoas, ou seja, que ela não quer olhar para outra pessoa, ela faz o quê? A pessoa está chegando, ela desvia, porque ela não quer encontrar aquela pessoa. Então aqui, quando você vê muito claro aqui a cena, que a gente não gosta de ver, de repente, motorista às vezes chega diante de um acidente, lá tem aquele monte de sangue, aquela pessoa morta, aquela pessoa ferida, muitos já se desviam, por quê? Porque não gostam daquela cena, não gostam daquele cenário. Então ele se desvia daquele local, porque aquilo ali não vai fazer bem para ele. Então veja só, meditando nesse texto aqui, a gente se desvia, agora se eu me desvio da palavra, como que eu posso estar enxergando ela? Eu falei de alguns exemplos aqui. Se eu me desvio da palavra, como que eu enxergo a palavra de Deus? Como algo que vai me fazer mal, como algo que pode me causar dano, como algo que vai me prejudicar, porque esses exemplos aqui, tem um acidente, tem uma situação, você se desvia daquilo, porque aquilo pode causar mal. Então Deus está falando, não se desvie da minha palavra. Então quando eu me desvio da palavra, é a mesma coisa que eu dizer, meu Deus, isso aqui não presta para mim, isso aqui vai me fazer mal, a Bíblia vai me fazer mal, me relacionar com Deus vai me fazer mal, por isso eu me desvio dela. A Bíblia ela é prejudicial, então eu vou me desviar dela. Pastor, quem faz isso? A maioria das pessoas. E a maioria que estão nas igrejas, não que estão fora da igreja. Fora é até normal, mas dentro. Porque se a gente fazer um levantamento, ou seja, quantas vezes você leu a Bíblia esse ano, ou quantos capítulos, nem vão para a Bíblia, só vão para alguns capítulos. De repente a pessoa ela não vai ter coragem de falar, mas de repente ela vai dizer, pastor, esse ano, olha, para vergonha minha, eu li um capítulo só. Então, quer dizer, você considerou a Bíblia algo prejudicial para a sua vida, algo que danifica a sua vida, algo que causa dano na sua vida. Isso é se desviar da palavra. Se a pessoa diz, eu não tenho prazer, é a mesma coisa, isso aqui me faz mal, pastor. Alguns, quando a gente vai falar, vamos botar um vinhozinho, a pessoa se escandaliza, vai sair da igreja, mas ela fica o ano inteiro sem beber da palavra, ela não se escandaliza. O camarada está lá fumando cigarrinho, pastor, nem quero chegar perto. Se escandaliza. Mas passou o ano inteiro sem se relacionar com Jesus. Aí isso não se escandaliza. Então imagina só, o pastor está incentivando a fumar e beber. Não, nada disso. Só estou dando um exemplo. Então, algo de mal, algo tóxico, algo que me prejudica quando eu enxergo dessa forma. Então, se eu me desviar para um lado ou para o outro, é abrir mão da palavra de Deus para viver as minhas experiências.
Eu fiquei inquieto, o que é se desviar para a direita? Porque para mim tanto faz, para a direita ou para a esquerda. Pastor, qual a diferença? Por que Deus colocou ali? Qual a diferença? Direita ou para a esquerda? Quando ele está falando da direita ou para a esquerda, quer dizer o quê? Quando eu me desvio tanto de um lado quanto para o outro, é querer fazer, ou seja, que Deus seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. Isso é se desviar tanto para a direita ou para a esquerda. Ou seja, eu planejar fora da palavra de Deus. Eu planejar, eu abrir mão da palavra de Deus para viver as minhas experiências. Para viver a minha experiência. Isso é se desviar tanto para um lado quanto para o outro. Tem versão que vai falar de um lado para o outro. Ou seja, então quando você se desvia de um lado para o outro, quer dizer, eu quero viver as minhas experiências fora da palavra de Deus. É isso que Deus está falando através aqui de Josué, de Moisés. Então é viver as minhas escolhas. E eu sou livre para elas, mas eu não sou livre para decidir o resultado delas. Às vezes as pessoas dizem, pastor, mas nós não somos livres. Lógico que você é livre, livre para fazer o que você quiser. Só que você não é livre para decidir, ou seja, as experiências negativas com as suas escolhas. Nós somos livres para escolher o que nós quisermos, só que nós não somos livres para decidir o resultado delas. Isso é muito diferente. Então, eu sou livre para colocar a minha mão no fogo, só que esta liberdade não vai me impedir de queimar a minha mão. Mas eu sou livre, pastor, eu não posso colocar a minha mão no fogo? Pode, meu irmão, pode colocar. Só que essa liberdade não vai te impedir, né, do resultado, ou seja, certo que é queimar a sua mão. Nós somos livres para pecar, mas essa liberdade não vai me isentar de sofrer as consequências. Pastor, eu não sou livre para pecar? Lógico, você é livre. Agora, e essa liberdade não vai te isentar das consequências desse pecado. Isso é muito importante nós entendermos. Então, um dia, Deus ele fala para Moisés, né, ao seu povo, algo que nós devemos meditar um pouco. Aí eu não tinha isso, né, mas Deus falou ontem ainda comigo, passei para o André acrescentar lá, Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 11, até o 15, diz assim, o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, diga, não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance, não está em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, está em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. E o versículo 19 também, que diz assim, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Você pode aplaudir a Deus pela palavra? Veja que ele começa a falar assim, Deus falando, não é difícil fazer e nem está além do seu alcance. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre esse texto, sobre essa parte aqui assim. Talvez você já tenha ouvido falar. E ele diz assim, como o título da mensagem, nosso Deus, ele é bom demais. Como nosso Deus, como nosso Pai, ele é bom demais. E ele deixa muito claro aqui nesse texto, eu estou colocando diante de vocês algo que é poderoso. Algo que é poderoso, algo que é power, algo que é, né, como diz a palavra, dunamis, algo que é uma dinamite, algo poderoso. E ele deixa muito claro, estou colocando diante de vocês algo que é poderoso, algo que fará toda a diferença na vida de vocês, algo que será poderoso na vida de vocês e da sua família,
algo que está totalmente disponível, totalmente acessível. Então o nosso Pai fala: o que hoje eu estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Às vezes as pessoas dizem: ah, pastor, como é difícil amar, como é difícil perdoar, como é difícil confiar, pastor, como é difícil dizimar, meu Deus do céu, como é difícil de obedecer, como é difícil de se submeter, como é difícil de servir. Deus disse aqui: nada disso, nada disso. Ele está falando: o que eu estou colocando para vocês não é difícil de fazer, está ao vosso alcance. Como diz aqui, esse copo está ao meu alcance, não é difícil eu esticar a mão e pegar esse copo. Então o que ele está dizendo é que assim, o que eu estou colocando para vocês não é difícil, não é difícil de fazer, está ao alcance de vocês. Veja, tudo isso como a palavra do início, ou seja, Deus ele deixa muito claro aqui assim, diga comigo, diga, não é difícil de fazer, está ao meu alcance. Uma vez mais, não é difícil de fazer, está ao meu alcance. Amém? Então essa escolha não é para deixar, Deus ele deixa bem claro, essa escolha não é para deixar para amanhã, para a semana que vem, para o próximo ano. Deus diz assim: agora. Ele fala: agora, decida pela vida. Quando Deus está dizendo agora, ou seja, Ele está dando uma oportunidade, é hoje, é nesse momento, é agora que você está ouvindo a minha palavra, agora que você está recebendo a minha palavra, agora que você está me ouvindo, recebendo, agora. Então agora, pois quanto antes eu decidir, mais rápido eu vou começar a desfrutar. Por isso Deus diz agora. Agora que você está me ouvindo, já comece a colocar em prática, porque é o momento que você começa a colocar em prática, mais rápido você começa a desfrutar daquilo que eu tenho para você. Veja como ele deixa muito claro aqui assim, né? Está ao nosso alcance ter um ano majestoso. Vou repetir, está ao nosso alcance ter um ano majestoso, um ano poderoso, está ao nosso alcance. É isso que Deus ele está falando aqui muito claro. Está ao nosso alcance comer o melhor dessa terra, está ao nosso alcance desfrutar de liberdade, está ao nosso alcance viver sem preocupação, sem estresse, sem medo, sem condenação, está ao nosso alcance sermos pescadores de homens, está ao nosso alcance acumular tesouros nos céus, está ao nosso alcance viver uma vida bem-sucedida. Aleluia! Está ao nosso alcance crescer em graça e conhecimento. Está ao nosso alcance fazer a ITM, assumir um grupo familiar, ajudar em algum departamento. Está ao nosso alcance. Não é difícil de fazer. Não é difícil de fazer. O texto é muito claro aqui. Veja, Deus está dizendo, não é difícil. As pessoas, meu Deus, pastor, mas o senhor está pedindo uma coisa muito difícil. E Deus está dizendo, não é difícil. Está ao alcance de vocês. E Ele deixa bem claro, está ao alcance, quer dizer, Deus não, ele não faz nada para... Ele deixa bem claro, por isso que Ele fala, muitos dizem, está lá no céu, como é que a gente vai chegar? Está lá na profundeza do mar, não, Ele está ao alcance de vocês. Deus torna as coisas fáceis para nós. Deus nunca quis tornar alguma coisa difícil para os seus filhos, mas sempre fácil, sempre Deus facilita. Por isso que Ele deixa bem claro, escolham a vida. Ele disse, eu sou testemunho, os céus são testemunho que eu estou colocando diante de vocês. Vida e morte, bênção e maldição. E eu deixo bem claro, escolham a vida. Ele já dá a resposta certa. Ele não bota lá aquelas 3 coluninhas para você assinalar qual é a certa. Ele já bota a resposta lá, como na ITM, nós somos tão generosos, que o André, principalmente, pelo amor, os irmãos tremem quando tem prova lá, ele já bota lá, já manda lá no ato, já a resposta, já isso e aquilo, tudo para facilitar a vida das pessoas. Então aqui veja mais, meus irmãos, e tem mais aqui, quando se torna, né, deixa bem claro, ele fala para o povo, ele deixa claro que não era algo difícil. Preste atenção, que isso o Espírito me revelou lá também. Quando Deus diz, não é difícil de fazer, preste atenção, para
tipo assim, para desarmar a gente até o pescoço. Ele diz, não é difícil de fazer, está ao alcance de vocês. Eles não tinham o Espírito Santo. Quer dizer que aqui eles poderiam amar, perdoar, prosperar, crescer e tudo mais sem o Espírito Santo. Isso aqui quase que eu caí da cadeira lá onde eu estava sentado. Porque às vezes a gente acha que é difícil fazer com quem? Com o Espírito Santo. Então nós, hoje, eles não tinham o ajudador que estaria com eles todos os dias até a consumação do sexo, como é no nosso caso. João 14, versículo 16 e 17 diz assim, e eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, ajudador, para que estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então veja só, eles não tinham. Eles não tinham o Espírito Santo e Deus deixa bem claro, não é difícil de fazer. Não está ao alcance de vocês. Então imagina só, isso aqui é para nos desarmar, isso aqui é para nos, às vezes, envergonhar. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos o ajudador. E Jesus, ele sempre deixou o exemplo para que a gente siga o exemplo dele. E agora Josué 1:8, para continuar a mensagem e terminar, deixa bem claro assim, não deixe de falar as palavras do livro desta lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei você? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então veja, ele deixa bem claro, só então os meus caminhos. Caminhos aqui, pastor, mas de que caminho? Caminho está falando da sua vida matrimonial, da sua vida familiar, da sua vida financeira, da sua vida em relação à sua saúde física, à sua saúde emocional, à sua saúde espiritual, os teus negócios. Só então os teus caminhos, eles vão se endireitar. Só então aquilo que diz respeito à sua vida, no seu dia a dia, independente do ano, independente do mês, ou seja, só então a sua vida ela vai se endireitar. É dessa forma que se endireita, ou seja, só então será bem sucedido. 2026, ele vai ser um ano poderoso. Pastor, se Deus quiser, meu irmão, Deus ele quer, vai depender de mim, pois o desejo de Deus já está claro, ele me dá prazer, ou seja, e esse prazer vem através da palavra de Deus. Então sempre você vai ouvir esse ano, seja esse mês, seja essa semana, vai ouvir que vai ser uma semana extraordinária, porque essa é a vontade de Deus. Agora não depende de Deus, depende de mim. Esqueça esse negócio, pastor, depende de Deus. Não depende, depende de mim. Por quê? Porque Deus ele deixou a palavra, ele falou bem claro para Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, então vai se endireitar, então você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ser uma pessoa próspera. Então não dependia de Deus, dependia de Josué. Então não depende de Deus para você ter uma semana abençoada, depende de você, se você crê na palavra que Deus liberou. Se eu não creio na palavra de Deus, não vai ser poderoso essa semana. Se eu já estou vendo o caos pela frente, é aquilo que vai ter. Então Josué, ou seja, tudo que Deus tinha para falar, Deus falou muito claro. Ele fala depois no versículo 9, muito claro, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde? Por onde você andar. Deus vai estar ou não vai estar? Vai estar. Se Deus ele está com você, você pode esperar o pior? Você vai esperar o melhor. Mas depende de Deus? Depende de mim.
Como assim, pastor? Você não quer depender de Deus? Não, Deus ele já está em mim. A palavra ele já me deu. Agora depende de mim eu crer na palavra. É isso que ele está falando aqui, muito claro. Então isso é muito importante, ter o quê? Uma boa opinião de Deus. A bondade de Deus em relação à minha vida, ela está clara para mim ou não? Vou terminar com essa frase. A bondade de Deus, ela é clara para você ou não? Não responda para mim. Deus é bom demais. Muitos não... Deus ele é bom demais. Deus é bom demais. Qual é a minha visão de Deus em relação à bondade dele para mim? Como você vê Deus em relação à sua vida? Esse é o próximo capítulo. Próximo capítulo. Se Deus assim permitir. É que está dando os 40 minutos, passa daí, daqui a pouco o pastor leva um puxão de orelha aqui, mais outro lá, então está dentro do cronômetro aqui assim. Então, ou seja, né, eu preciso, para essa semana, você meditar. Qual é a sua visão da bondade de Deus em relação à sua vida? Se você não conhecer a bondade dele em relação à sua vida, você não será uma pessoa bem-sucedida. Não vai ser uma pessoa próspera, não vai ser uma pessoa que vai avançar. Então tudo depende de como eu vejo a bondade de Deus em relação à minha vida. É muito importante. Por isso Deus pediu para mim colocar o título a Deus, ele é bom demais. É bom, é muito ainda pequeno, assim, né? Uma palavra muito simples, assim, né? Mas é muito mais do que a gente possa imaginar quando se trata da bondade de Deus. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.